5, tá? Aí eu vou disponibilizar, de vez em quando vocês dão uma olhadinha, ainda não coloquei lá não. É sobre esse assunto, cálculos estequiométricos. Então, na aula passada, nós falamos, vou colocar aqui o nosso caderno da aula passada, sobre reagente limitante e reagente em excesso, lembra? Então, a gente viu que quando a gente realiza uma reação, a gente junta, mistura lá os reagentes, nem tudo reage. Pode sobrar, seria o reagente em excesso. Então, a gente tem sempre uma proporção, que a gente vem trabalhando isso ao longo desse assunto, sempre tem aquela proporção fixa e definida, em obediência às leis ponderais. Então, a gente faz o balanceamento da equação para descobrir qual é a quantidade de matéria de cada um do reagente e qual a quantidade de produto que a gente vai formar. Então, isso a gente já sabe, eu preciso de tantos mols desse para reagir com tantos mols desse, eu vou produzir tanto daquele outro. Aí a gente, baseado no número de mol, calcula a massa também. E aí, queremos produzir tanto, temos como realizar os cálculos químicos. Se com X desse reagente Y, daquele reagente, eu consigo produzir, vamos supor, 10 gramas, se eu dobrar de 1, vou ter que, obviamente, na mesma proporção dobrar do segundo, e eu obtenho aquilo que eu quero, dobrando, triplicando, reduzindo a metade, você realiza qualquer cálculo matemático com base nessa proporção molar e a proporção em massa. Posso fazer também volume, posso fazer número de moléculas, mas normalmente a gente faz para compostos sólidos, a gente faz em massa, né? Se for gasoso, a gente calcula o volume. Então, dá para realizar qualquer tipo de cálculo químico. E aí, a gente viu, então, na aula passada, que existe a possibilidade da gente colocar reagente a mais. Mas não importa, porque a equação, a reação química, vai obedecer à lei. Sempre a proporção é fixa, é definida. E aí, nesse caso, se eu coloquei algum a mais, vai sobrar, não vai reagir. Nós teremos, então, reagente em excesso. E também teremos o limitante. O limitante é aquele que está em menor quantidade, ele é que vai definir quanto do outro vai ser utilizado na reação e, portanto, quanto vai sobrar também. Na aula de hoje, nós vamos ver uma outra coisa que pode acontecer, que é o grau de pureza. O grau de pureza, vou escrever aqui, tá? Título nosso. Grau de pureza. Grau de pureza. E o rendimento. Vou mostrar para você o que significa isso. E o rendimento da reação. Ó, grau de pureza seria assim, vamos supor, observe aqui a minha anotação. Vocês estão enxergando aí nosso caderno? Está aparecendo aí o caderno nosso? Alguém fale, por favor, no áudio, que eu não estou vendo. Estou sozinha na sala? Tem, professor. Olha lá. Vou mostrar para você aqui que seria um grau de pureza. Olha, vamos fazer de conta que eu desenhei aqui uma rocha. Isso aqui é uma rocha. A gente vai lá na natureza e pega uma rocha. Essa nossa rocha, ela vai ser um minério de ferro. Vamos ver aqui um minério de ferro. Uma hematita. Hematita, minério de ferro. Então, ó, o que é um minério, gente? Vocês estudam lá na geografia. É uma rocha que contém uma concentração maior de determinado componente químico, que é o nosso mineral. A hematita, minério de ferro, ela vai conter em grande quantidade o Fe, é o ferro mesmo. Então, só que eu não tenho só óxido de ferro aqui.
na hematita? Eu tenho uma série de compostos químicos. Eu tenho, por exemplo, a sílica, areia, tudo misturado. Eu posso ter em quantidade muito pequenininha de carbonato de cálcio, muito comum em rocha. Ó, tudo isso aqui faz parte aqui da composição de uma rocha. Né? Eu posso ter, vamos supor que eu tenho um pouquinho aqui de óxido de alumínio, bauxita, tem tudo isso daqui. Mas eu tenho uma concentração maior de hematita, óxido de ferro, e eu quero só o ferro dessa rocha. A gente precisa de muito ferro. A gente precisa de ferro na construção civil, a gente precisa em indústria automobilística e etc. e tal. Então, a gente precisa produzir muito ferro puro para utilizar no dia a dia. Só que ferro puro a gente não encontra na natureza, porque ele oxida muito facilmente, ele reage muito facilmente. Então, você vai encontrar ferro na condição de minério, constituindo rochas. A de maior concentração, por exemplo, é essa, hematita, magnetita. Só que ele não vem puro, então eu tenho lá na natureza essa rocha e eu vou extrair a minha matéria-prima, vamos supor, 5 toneladas dessa rocha aqui, para poder pegar só o óxido de ferro. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vou lá na natureza, sei que essa rocha hematita tem uma grande concentração de ferro, de óxido de ferro. Eu vou pegar uma porção dessa rocha na natureza, peguei 5 toneladas, e eu quero extrair o ferro. Então, veja bem, ó. Essa rocha que eu peguei, ela não tem o meu mineral puro. Eu vou ter aqui, tudo que eu tiver que não é o óxido de ferro, é a minha impureza. Certo? Aí eu vou dizer, então, se eu tenho impureza e eu quero um determinado produto, esse meu produto, das 5 toneladas, eu não vou conseguir tudo de ferro, de óxido de ferro. Eu vou dizer para você que essa rocha tem um grau de pureza, ou seja, tem uma quantidade daquilo que eu quero. Estou inventando aqui, de 70%. Grau de pureza 70%. Ou seja, se eu pegar 5 toneladas dessa rocha, das 5 toneladas, só 70% é óxido de ferro. O resto é a minha impureza, são os outros minerais que nesse momento não me interessam. São ricos, são, mas nesse momento o meu interesse é só no ferro. Entendeu até aí o que é grau de pureza? Ótimo. Agora tem outro porém. Então, olha, peguei aqui o óxido de ferro. Então, eu vou ter de 70% de 5 toneladas, vai dar 3,5 toneladas. Só isso daqui. Olha como que reduz. É meu óxido de ferro. Certo? Aí, só que olha só, óxido de ferro também não é ferro puro. Eu preciso de ferro puro, Fe, puríssimo. Aí entra aquilo que nós vamos chamar de rendimento da equação. Porque eu tenho ainda que pegar esse óxido de ferro, levar para a indústria e purificar. Eu tenho que retirar o oxigênio daqui para obter o ferro puro. Aí é outra equação química. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu errei aqui, não era para pôr essa seta. Deixa eu apagar essa seta aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui lá para a indústria, vou promover uma reação química para extrair o ferro. Aí é comum a gente pegar e reagir com carbono, que a gente chama de carvão coque. Quando eu faço a reação do óxido de ferro com o carbono, aí sim, eu posso obter o ferro puro e posso obter o monóxido de carbono, CO. Olha lá. Tá vendo? Então, isso que a gente faz para obter ferro aí no dia a dia. Aqui a gente tem que balancear a equação, né? Então, no balanceamento,
eu vou ter que ter 3 aqui, por causa do O, olha, 3 e 3, aí ficou 3 carbonos, eu coloco 3 mols de átomos aqui e 2 de ferro aqui. Olha só a minha reação. Então, quantas toneladas eu consegui de Fe2O3? 3,5. Mas agora tem outro problema. Será que quando eu fizer essa reação, toda essa 3,5 tonelada de óxido de ferro vai gerar ferro puro? Não. Nem sempre você tem essa possibilidade de 100% do seu material reagir. Depende de um monte de fatores. Então, normalmente não reage. Essa quantidade que irá de fato reagir, nós vamos chamar de rendimento da reação. Então, ó, vou promover essa reação química. Quanto que vai de fato me render de ferro? É o rendimento da reação. Certinho? Compreendeu aí? Então, grau de pureza, eu vou pegar minha amostra, total da minha amostra, vou ver qual é o grau de pureza, porque a minha amostra é uma mistura. Ó, dessa mistura, só aquela substância que eu quero, aquela substância pura, no nosso caso, o óxido de ferro, tem 70%. Então, o grau de pureza da minha amostra, 70%. Extrair 70% do meu montante, que era 5 toneladas, deu 3,5. Agora, esse 3,5 toneladas de óxido de ferro que eu tenho, vai reagir 100%? Não sei. Às vezes sim, às vezes não. De repente, eu já sabia mais ou menos que meu rendimento vai ser de 80%. Agora eu vou fazer o cálculo químico aqui para ver dos 5 toneladas, ó, que eu peguei da natureza, de rocha, quanto de fato de ferro que eu consegui. Daqui para frente é o que a gente aprende, a gente já aprendeu aí normalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a equação e vou calcular aqui a massa, baseado na equação, a massa de óxido de ferro e a massa de ferro produzido. Então, eu já sei que o ferro, Fe, tem uma massa 56 gramas por mol. 1 mol de ferro, 56 gramas. Oxigênio, a gente já sabe que é 16. Agora, vamos calcular a massa do óxido de ferro aqui, ó. Então, eu vou ter, como que eu calculo a massa do Fe2O? Fe2O3. Como é que faz isso? 2 vezes 56 do ferro, mais 3 vezes 16 do O. Aí eu obtenho aí a massa da hematita, do óxido de ferro. Bom, sabendo a massa do óxido de ferro, eu calculo aqui também. Faço aquela regrinha de 3 aqui, nossa, comum. 2 vezes 56 do ferro. Então, eu vou ter 112 mais... Vou fechar tudo aqui, peraí. 112 do ferro, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Então, vai dar 112 mais 3 vezes 16, 48. E aí eu vou ter a massa, 100% da nossa massa de hematita, 160 gramas. Então, eu já sei que 160 gramas de óxido de ferro vai me dar, ó, a massa do ferro é 56, mas eu não tenho 2 mols, nunca esqueça. 2 mols vezes os 56 gramas. Então, para 160 desse, eu vou ter 112 desse. Qual era a quantidade que eu tinha aqui de hematita? 3,5 toneladas. Então, para 3,5 toneladas, considerando, olha, posso usar o T aqui, tonelada? Posso, porque aqui eu estou trabalhando com uma única grandeza, que é massa. A resposta que eu tiver aqui, o valor de X, ele vai ser dado também em toneladas. Então, nesse caso aí, não tem problema, tá? Você não precisa se preocupar em passar para grama e depois voltar para tonelada, não. Então, aqui eu vou fazer a minha multiplicação cruzadas e vou obter 160x, vai ser igual a 3,5 vezes 112, 392. Calculando o valor de x, vou dividir
Vou dividir o meu 392 por 160. E vou obter 2,45. O quê? Aqui não era tonelada? Então, meu 2,45 é tonelada também. Pronto. Bom, gente, agora tem um porém. Ó, eu usei os 3,5 toneladas. Então, se eu tiver 100% de rendimento, ou seja, se toda essa minha quantidade de massa em tonelada reagisse 100% de rendimento, então, eu produziria 2,45 toneladas de ferro. Mas não. Olha só, eu tenho um grau de pureza só de 80%, um rendimento, aliás, só de 80%. O que significa dizer? Olha lá, 3,5 toneladas, se reagisse tudo, meu 100%. Mas só reage 80%. Entendeu? Então, olha, 2,45 seria o meu produto de ferro, 2,45 toneladas, 5 não saiu, eu teria com 100% de rendimento. Quanto que eu teria, então, de ferro com 80% de tonelada, em tonelada? Guilherme, isso que você achou, olha, aqui, esse 2,8 seria a quantidade que eu utilizaria aqui, olha. Se eu tivesse feito essa conta antes, aqui, ó, no 3,5, 3,8, você iria achar exatamente isso que eu vou achar aqui agora, esse resultado aqui. Então, eu vou ter 80% de 2,45. Aí você tem o seu rendimento. Como é que eu tenho 80% de 2,45? Você multiplica por 80 e depois divide por 100. Ou seja, faz aí o cruzamento de novo. Então, 2,45 vezes 80 dividido por 100. 1,96. Olha só, gente, que absurdo. 5 toneladas você retirou da rocha lá na natureza. E só de ferro, desses 5 toneladas, você conseguiu 1,46 apenas. Então, é por isso que isso que a gente chamou de impureza aqui, ó, é usado em outro tipo de indústria, para produzir outros compostos, tá? Para evitar o desperdício. Não é jogado fora, não. Ou pelo menos não deve ser. Ok? Viu, Guilherme? Olha aí, ó. Você foi, aqui, ó, iniciei outro caminho. E aí você ia achar mesmo 1,96 toneladas. Eu poderia, então, gente, peraí, deixa eu sintonizar aqui direitinho. Então, nossa senhora, tá ruim aqui hoje. Ó, daqui a gente pulou para cá. Agora, outra maneira de eu fazer seria assim, ó. Prof, explica de novo, tá? Então, vou explicar de novo aqui. Fizemos a equação, vimos que pela equação 160 gramas de óxido de ferro vai produzir 102 de ferro puro. Eu tinha, considerando o grau de pureza da minha rocha lá da natureza, 3,5 toneladas. Então, com 160 eu produzo 112. Com 3,5 eu produziria tanto, 2,45. Só que 2,45, olha aqui agora. Só que 2,45 eu obteria se toda a minha 3,5 tonelada reagisse. Mas não, eu só tinha 80% de rendimento, ou seja, só 80% dos 3,5 que produziu, que reagiu. Então, com 80% de rendimento, quanto que eu teria de fato? 1,96. Agora, eu poderia seguir outro caminho, que eu vou mostrar aqui o outro caminho. Só que eu vou apagar aqui agora. Esse é o caminho 1. O caminho 2. Caminho 1, primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Ó, eu calculo antes 80% dos 3,5. Eu já sei que não é 100%, não é todo 3,5.
é só os 80%. Aí, 3,5 vezes 80%, 3,5 toneladas, vezes 80%, vai me dar 2,8 toneladas. Então, eu já vou saber que eu só vou conseguir reagir desses 3,5, 2,8. Então, eu faria a equação, a regra de 3 assim, ó. 160 me dá 112. Agora, considerando que só 80% do 3,5, que é 2,8 toneladas, vai me dar quanto? X. Aí eu já vou achar esse valor. O X vai ser igual a 1,96. Já achei logo aqui, ó. Então, em vez de fazer aqui, achar o rendimento no final, eu já achei no meio do caminho, os 2,8. Entendeu agora? Então, eu posso fazer das duas maneiras. Ok? Ana, entendeu, filha? Certo? Todo mundo? Essa porção aqui, eu fiz aqui. Eu achei 80% de 3,5. Você multiplica por 80 e depois divide por 100. E vai dar esse valor ali, ó, 2,8. Aí, em vez de colocar aqui, ó, no final, achar no final, eu achei antes e já joguei o valor dele. Aí eu já obtive 1,96 toneladas. Você pode fazer desse jeito ou desse jeito. Ainda tem um terceiro caminho. Você pode vir aqui, ó, 80% é 0,8. Já multiplica 0,8 vezes 3,5 vezes 112. Você vai obter 1,96, se você fizer assim também. Então, o caminho matemático aí, você usa o que quiser, desde que ache com coerência, né? Trabalhe com coerência e obtenha aí uma resposta exata. Entendeu, gente, que é um grau de pureza, que é um rendimento? Prof, Oi. uma dúvida que eu tive é que a senhora está calculando 80%, né? Não Sim. era 70 ou é 80 Não. mesmo? 80% é o grau de pureza. São duas coisas que você tem que considerar. O grau de pureza, que é o 70%. Mas eu já usei ele aqui, ó. Quanto de rocha eu tirei da natureza? 5 toneladas, olha. Tá vendo? Só que dessas 5 toneladas, eu tinha uma pureza de 70%. Ou seja, porque a minha rocha tem um monte de minerais. É uma mistura de substância. Não é puro. Eu não tenho só óxido de ferro nessa rocha. Olha o que eu coloquei aqui para você. Eu posso ter areia, posso ter carbonato de cálcio, posso ter óxido, um pouquinho de bauxita, óxido de alumínio. Posso ter um monte de outras substâncias aqui nessa rocha. Mas de óxido de ferro eu tenho 70%. Esse é o meu grau de pureza. Então, das 5 toneladas que eu tirei, só 70% dela é óxido de ferro, que vai dar o meu 3,5 tonelada. E é isso que eu vou utilizar para obter ferro puro. Certinho? Só que quando eu levar esses 3,5 agora, que corresponde aos 70% da minha rocha, para a indústria, para purificar isso aqui e obter ferro puro, os 3,5 não vão reagir 100%, só 80% dele que vai reagir. Esse 80% é o rendimento da minha reação. Entendeu? São duas porcentagens. Isso mesmo, Layara, a rocha vai ter 70% de pureza. Não, não é um valor fixo, não. Cada rocha vai ter uma porcentagem lá. Eu posso ter, por exemplo, se eu quisesse aqui só o óxido de silício, a sílica, que eu quero produzir agora, vidro. Vamos supor, será que não vai pegar aqui uma rocha com um pouquinho, né? Porque senão, economicamente, não é viável. Mas eu poderia ter dessa outra substância aqui, 20%. Aí eu tiro só esse 20% aqui dos 5 toneladas, depende do que eu quiser. Aí vai sobrar, vamos supor, estou inventando esses valores. Vou supor que carbonato tem muito. Vamos supor que já deu quanto, hein? Já deu 90. 9% é de carbonato. Ó, 9% de 5 toneladas. Tudo isso daqui é o meu grau de pureza daquele composto que eu quero, que está contido ali nessa rocha.
1% sobrou aqui para o alumínio, coitado, ó. É lógico que se eu tivesse se eu tenho hematita, se a minha rocha é hematita, eu não vou pegar para poder extrair óxido de alumínio nela, porque eu vou ter 1%. Aí eu vou lá, pego a bauxita. Tem bauxita, outro minério aí na natureza. Porque bauxita, eu vou ter uma concentração muito alta de óxido de alumínio. Mas aí eu já vou ter, vamos supor, 90% da bauxita é óxido de alumínio. Se eu pegar 5 toneladas da bauxita, mas eu vou ter aqui óxido de ferro, vou, mas não mais aquilo tudo, porque não é um minério de ferro, é um minério de alumínio. Compreendeu como é que é o negócio? Aí o Guilherme está falando, espera aí, então, 5 toneladas de rocha tem somente 70 de óxido de ferro. 3,5, então... Não, então, aí tem que descobrir 80% do ferro puro, que tem que fazer isso mesmo, menino. Das 5 toneladas, só 70% era esse aqui, óxido de ferro, que é o nosso minério, do qual nós vamos extrair o nosso mineral. Qual é? Mineral é o elemento químico. Qual é o mineral nesse caso? Ferro. Só que esse minério, ele só vai me dar 80% de ferro puro, e não 100%. Se ele me der 100%, seria esse 2,45 toneladas. Mas com 80% apenas, 80% apenas é o rendimento, desse 3,5 vai reagir. 80% desse 3,5 seria 2,8 toneladas. Aí eu já usei o 2,8 aqui. Obtive 1,96 toneladas. Do lado de cá, eu não fiz os 80% direto, eu usei outro caminho matemático. Eu usei, de fato, os 3,5. Ó. Se eu tenho 3,5 e 100% dele reagir, eu obtenho 2,45. Então, 2,45 eu obteria com 100% de rendimento, mas só deu 80% de rendimento. 80% me dá o quanto de ferro? 1,96. Então, você pode calcular antes o seu rendimento ou depois o seu rendimento. Você segue o caminho que quiser. Tudo bem? Tudo bem, Layara? Também? Ótimo. Então, agora, eu convido vocês a abrirem o livro na página... Deixa eu ver aqui. Na página 40 mesmo, que está falando aí da hematita, mas agora ele deu um grau de pureza e um rendimento diferente. Vamos ver se você entendeu. Vamos lá no nosso livro. No nosso livro, vou postar aqui também. Postar não, compartilhar a tela. Página 40. Depois nós vamos ler aqui sobre esse Celobar. É um medicamento, tá? O que acontece se a gente fizer cálculo químico errado? Cadê aqui? Página 40. Todo mundo está com o livro em mãos? O livro fixo? O livro fixo. O livro impresso? Então, ó, vai abrir nessa página aqui. Produção do ferro. Então, ferro, olha só, número atômico 26, número de massa 55,84, arredondamos 56, certo? 56 é um dos isótopos, a massa de um dos isótopos do ferro. Então, olha a produção do ferro. A produção de ferro na indústria utiliza como matéria-prima a hematita, que é o óxido de ferro, Fe2O3. Um minério de ferro que, ao ser queimado com carvão, carbono coque, gera como produto o ferro metálico Fe mais o monóxido de carbono. Então, essa é a informação que o livro deu. Aí ele diz:
Vamos ver aqui, mais embaixo. Considerando, olha só, hein? Agora vai pensando aí, monta do seu jeitinho, para ver se você entendeu. Olha lá. Considerando a reação com rendimento de quanto? 80% na formação dos produtos a partir das 5 toneladas, com grau de pureza de quanto? 90. Agora eu tenho, isso, página 40. Agora eu tenho um grau de pureza de 90. Então, vamos resolver essas questões aqui. Primeira questão. Monte a equação balanceada. A equação balanceada eu já montei para vocês aqui, ó. No exercício, mas vamos montar de novo. Deixa eu fazer aqui. Colocar a linha no nosso caderninho. Pronto, página 40, exercício. Deixa eu escrever aqui para a gente não se perder no meio do caminho. Exercício, página 40 do nosso livro. Então, ó, primeira questão. Primeiro ponto. Monte a equação. Já montamos. Deu 3 mols de Fe2O3, reagindo com oxigênio, não, com oxigênio, com carbono. Errei aqui, 3 que era do carbono, do carvão, coque. Deixa eu apagar aqui o 3 aqui. Produziu ferro puro. Cadê a ponta do caderno? Do negócio aqui? Ficou muito fino. Produziu ferro puro. Quantos mols de ferro puro? 2. E 3 mols de monóxido de carbono. Pronto. Tudo parte daqui. Se eu balancear errado, de forma errônea aqui, erro tudo. Então, faço o balanceamento correto. Segunda pergunta do livro. Então, isso a gente já sabe, já fizemos. Calcule as massas molares de cada substância no processo. Então, quais são as substâncias do processo? Massa molar do Fe2. Já fizemos isso também. O3. Como que eu calculo isso? Eu tenho 2 ferros, cada um com massa 56. O exercício, pode olhar no livro, já deu ali os dados. Fe 56. Mais 3 átomos de oxigênio, cada um com massa 16. Calculo a massa molar, que a gente já viu que deu 160 gramas por mol. 1 mol, 160 gramas. Ok? Mas ainda temos o carbono puro. Então, ó, só o C é 12, já deu lá. Se eu tiver 1 mol, é 12. 12 gramas por mol. Mas veja, pela equação eu tenho quanto? 3. Então, 160 de ferro, dióxido de ferro, reagiria com 3 vezes 12, 36 de carbono. Agora não põe isso aí não, tá, Guilherme? Só quando a gente for montar a equação e trabalhar com carvão. Ferro, qual é a massa do ferro? Já foi dada. 56 gramas é a massa de 56. É a massa de 1 mol. Depois, monóxido de carbono, CO. O CO tem 12, mais 16 do oxigênio. 12 do carbono, 16 do oxigênio. Vai dar 28 gramas, é a massa de 1 mol. Quantos mols eu tenho aqui? 3. Então, quando eu for fazer a regra de 3, eu multiplico por 3. Ótimo. Aí ele tem a terceira pergunta. A terceira pergunta é: considerando o grau de pureza, eu vou mostrar aqui quem está sem o livro, ó. Considerando o grau de pureza da hematita, quanto em massa realmente se tem desse composto? Quantas toneladas? 5. Qual é o grau de pureza? 80 agora, gente, olha, é o rendimento. Hematita com grau de pureza de quanto? 96. Ó, 96. 90 toneladas. 90% das 5 toneladas. Então, o que você vai fazer? Qual vai ser, de fato, o grau de pureza?
Quanto de hematita eu vou realmente ter dessas 5 toneladas? Isso, 4,5. 90% de 5, 4,5 toneladas. Essa é a quantidade de hematita que eu tenho para obter o ferro puro. Não vou fazer a partir de 5 toneladas, porque não é 5 toneladas de hematita. 5 toneladas, considero todos aqueles outros minerais ali misturados. Ok? Aí, deixa eu colocar aqui. Então, a terceira questão, eu vou ter 90% de 5 toneladas vai ser igual a 4,5 toneladas daquilo que eu quero, que é a tal da hematita, minério de ferro. Cuja fórmula é qual? Fe2O3. Pronto. Certo aí? Tudo bem até aí, moçada? Então, vamos à próxima. Aí, a próxima questão é, considerando o rendimento ideal, vou mostrar aqui no livro. Considerando o rendimento ideal, o que seria ideal? Tudo reagir, que seria 100%. Quanto em massa de ferro metálico seria produzido? Agora é do jeitinho que eu fiz, aquela hora. Lembra que eu fiz por 2 caminhos? A resposta está aqui, olha, nesse processo que a gente fez aqui, ó. Primeiro que eu fiz. Considerando o quê? 100%. 100% seria, no caso aqui, 3,5%, considerando 80%. O nosso é 90%, que deu quanto? 4,5%. Tá vendo? Aí você vai obter um valor X. Vê aí quanto que dá. Tenta fazer sozinho. Como que eu monto? Fala para mim. Como que eu vou montar? Considerando, olha lá, rendimento de 100%. Quanto de ferro em massa seria produzido? Então, eu tenho que relacionar a hematita, segundo a minha equação, eu tenho Fe2O3, hematita, produzindo 2 mols de ferro. Tá vendo? Aí a equação me diz que 160 gramas de óxido de ferro me dá 2 vezes 2 mols, olha, de ferro. Cada mol, 56 gramas. Então, eu tenho que 160 gramas de hematita produz 112 gramas de ferro. Se eu tiver 4,5 toneladas, então, considerando 100%, seria 4,5 toneladas. Se eu tiver, então, 4,5 toneladas, quanto que eu vou produzir? Quanto deu, Guilherme? 160x igual, multiplica cruzado agora. 160x vai ser igual a 4,5 vezes 112. Vamos ver aqui. 4,5 vezes 112 vai me dar 504. 504, resolvendo a regra de 3, 160 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho agora 504 dividido por 160, que vai me dar 3,15 toneladas. Ó, com 100% de rendimento. Tá vendo? Se eu tiver 100% de rendimento, ou seja, se toda a minha 4,5 toneladas reagissem, eu obteria 3,15 toneladas de ferro. Mas
Olha lá, vamos ver se tem um mais aqui. Mas, olha só a letra E. Considerando o rendimento real, que é quanto? Só 80%. Quanto de ferro seria produzido? Aí, eu tenho o quê? Vamos lá. Número 5 agora. Daí, olha meu raciocínio. 100% de rendimento, com 100% de rendimento, eu teria 3,15 toneladas de ferro produzido. Mas, considerando o rendimento real, que é 80, né? É. Quanto que realmente eu obterei? X, 80% agora de 3,15. Aí a gente já tem a resposta. Como que eu tiro 80% disso daí? Multiplico por 80 e divido por 100. E vai me dar, fazendo a regra de 3, ó, multiplico 100x 252. X vai ser igual a 252 dividido por 100, que vai nos dar 2,52. 2 toneladas e meia aproximadamente. Viu? Tudo bem até aí? Sim ou não? Hein, moçada? Tudo certo? Ótimo. Então, olha só. Vou enviar para a Nicole, tá? Daqui a pouquinho. Eu tiro aqui um print e envio para o grupo. Enquanto isso, você vai fazer sozinho aí a número 6. Enquanto isso, o quê? Enquanto eu faço a chamada, porque a aula está terminando. Aí, a número 6 já é volume de monóxido de carbono. Qual é o volume de 1 mol de monóxido de carbono? Volume de 1 mol, 22,4 litros. Mas lá no balanceamento, eu tive quantos mol de monóxido? 3. 3 vezes 22,4 litros. Então, agora você pode utilizar hematita ou ferro para poder resolver, achar a quantidade aí de monóxido. Pode reagir, pode comparar ou com um ou com o outro, porque você tem os dados das duas substâncias. Raciocina aí, tenta resolver e depois me diga quanto que deu, enquanto eu faço aqui a chamada, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Adalberto. Adalberto. Ana Clara. André. Ana Clara. Apoena. Arthur. Arthur. Carlos. Clara Letícia. Davi Rodrigues. Davi. Eduarda. Eduarda. Davi não, Eduarda não. Tá, a Clara Garcês está aqui já, tá? Eric. Felipe Canã. Felipe Canã. Felipe Lacerda. Fernanda. Fernanda. Gabriela. Guilherme Belotti está aí. Ian.
Ian, Ítalo, Isiane, João Gabriel, João Gabriel, João Guilherme, João Gabriel e João Guilherme, José Vitor, José Vitor, Jussielen, Presente. Catarina, Cauã, Kathleen, eu vou... José está com Covid, tá? Kathleen não veio? Layara está aí. Leandro. Letícia. Luiz, Lorena não tem mais. Luiz Gonzaga. Luna. Manuele. Marcos. Maria Alice. Maria Eduarda Lima. Maria Letícia. Mauro. Nicole, tá aí. Pedro Antony. Pedro Miguel. Rafaela Cristina. Sofia. Taylor. Satier. Vitor, Vitória, Yasmin e Luan. Vitor e Yasmin. Não ouvi a resposta, por favor, manifeste-se se tiver. Arthur, Davi Rodrigues, Eduarda Marques, Felipe Canã, Ian, João Gabriel, João Guilherme, José Vitor, Kathleen, Mauro. Kathleen está aí. João Guilherme. Mauro, Pedro Antony, Sofia,
Vitor e Yasmin. Mauro. Ok, Mauro. Professora, Oi, meu bem. qual a diferença em falar que um rendimento é ideal e é um rendimento real? O ideal seria se tudo reagisse, 100% do rendimento. Certo? Ideal é que tudo reagisse. E o real é a porcentagem que ele diz para você, que de fato reagiu. Compreendeu? Obrigada. Ótimo. Então, gente, até, tá? Até a próxima. Muito obrigada.